Se você passou por um processo de conversão, mas o seu passado ele tem um peso perante as pessoas que estão ali ao seu redor, tenha paciência, continue perseverando, buscando ao Senhor, que um dia os seus frutos irão falar por você. Hoje eu quero trazer brevemente para vocês aqui a reflexão que o Senhor me deu justamente sobre esse assunto, porque às vezes nós passamos ali anos longe da presença do Senhor, anos fazendo o que a gente bem quer, fazendo tudo da forma que a gente deseja, que a nossa carne deseja. E daí, quando o Senhor nos resgata, quando a gente tem uma experiência com Ele, a gente quer que as pessoas esqueçam o nosso passado e comecem a olhar para nós e para os frutos que estamos dando agora, como se a gente nunca tivesse sido aquela pessoa. E isso, gente, quando a gente tem uma história dessa, a gente tem que pensar por que que Deus nos deixou passar por essas coisas. É justamente para que a gente tenha sempre o nosso passado para nos alertar, né, para que a gente continue ali buscando a presença do Senhor, porque a gente sabe que sem Ele a gente volta para aquele lugar, e também para que a gente não deixe a soberba, a vaidade, o orgulho, essa falsa sensação de que nós somos santos e todos os outros são pecadores, entrar e fazer morada no nosso coração. Por quê? Porque o nosso passado ele está ali para nos lembrar que um dia nós também estávamos lá, naquele mar de pecados. E aí eu quero trazer para vocês um pouquinho um texto, né, um versículo, que está em Atos 9, versículo 26. Fala assim: Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditava que ele também era seguidor de Jesus. Aqui nesse contexto, Paulo, ele havia tido uma experiência com o Senhor, porque ele era um perseguidor de Jesus. Ele perseguia e matava os que eram servos de Jesus, né? As pessoas que acreditavam e que eram discípulos de Jesus. Ele foi um perseguidor brutal ali de Jesus. Até que em determinado momento, Jesus fala com ele e ele tem uma experiência com Deus. Nessa experiência, ele se permite, né, ser curado, que isso é muito importante, e por isso ele se torna uma nova criatura. Porém, esse texto está falando aqui que os próprios cristãos, né, os próprios seguidores de Jesus, eles têm medo de Paulo, quando ele vem se juntar ali a eles. Por quê? Porque até então ele os perseguia, ele os matava. Então é muito difícil a gente olhar para uma pessoa que tem um passado, né, que a gente teme, e a gente agora simplesmente aceitar que aquela pessoa mudou, é uma nova criatura, e não enxergar mais aquela pessoa como uma ameaça. A gente tem que entender que Deus, ele conhece o nosso coração. Quando a gente tem um encontro genuíno com ele, ele nos dá esse voto de confiança. Mas a gente não pode esperar que as pessoas à nossa volta esqueçam tudo que a gente fez, tudo que a gente um dia já foi, tudo que um dia a gente fez, e aceite e acredite naquela nossa nova versão de cara. Mas a gente precisa perseverar, porque depois os nossos frutos falarão por nós. Fala que mesmo assim, Deus ele já havia enviado Barnabé ali para ajudar Paulo nesse processo, porque ele sabia que seria muito difícil para Paulo, mas só que Deus ele tinha um grande propósito através da vida de Paulo, né? Fala que Barnabé foi ajudá-lo e apresentou aos apóstolos, e os apóstolos começou a dar a ele ali um voto de confiança. E fala que Saulo, né? Eu estou falando do Paulo, mas que ele ainda era chamado Saulo, anunciava corajosamente pelo poder do nome de Jesus o Evangelho. Então, por isso que eu estou falando para vocês, que a gente saiba quem nós fomos no nosso passado, onde nós estivemos, que a gente encontre Jesus, que a gente morra
que a gente seja uma nova criatura nele, que a gente passe pelo processo, deixe ele nos curar, deixe ele usar a nossa história, mas que a gente tenha paciência com as pessoas, né? Porque não é porque agora eu decidi mudar que eu tenho que esperar que todo mundo vai entender naquele instante que eu mudei. Muito pelo contrário, Paulo, que era Saulo também, né? Ele persistiu. A cura dele foi tão grande que as pessoas olharem para ele com aquele olhar de julgamento, lembrando do passado dele, já não dizia mais. É claro que devia incomodar, mas isso não era o suficiente para paralisar a obra que o Senhor tinha através da sua vida. E ele corajosamente pregava o evangelho, e até hoje nós temos aí grandes ensinamentos que ele deixou para nós, de fé, de perseverança, e nos ensinando o contentamento genuíno, porque ele, naquele momento, ele entendeu que os frutos dele precisariam falar por ele, tá bom? Então, que você seja tocada por essa reflexão, né? E que assim como Saulo, você tenha paciência de esperar os seus frutos falarem por você.